Este é mais um de nossos vídeos de desafios de lógica de programação. Nesses vídeos, voltados para quem está iniciando na área, dando os primeiros passos na programação, nós explicamos alguns comandos usando o JavaScript, colocamos um desafio para ser realizado, aconselhamos o aluno a dar uma pausa, tentar por si mesmo e depois mostramos a solução desse desafio. É uma forma de você praticar programação. O desafio de hoje é recriar o comando map, de uma forma bem simplificada, mas recriar o comando map do JavaScript. Então, nós vamos mostrar um pouco de arrays, um pouco de funções, o comando map e depois mostrar qual é o desafio que nós queremos fazer. Você não precisa ter nada instalado no seu computador, inclusive nós vamos usar apenas o navegador Chrome para mostrar e resolver o desafio. Observe, eu estou no navegador Chrome, eu digito about, blank, enter. Ele traz uma página em branco. Botão direito, inspecionar. Ele abre uma janela que tem a opção aqui console. É o nosso console do JavaScript. Aqui nós podemos programar em JavaScript. Então aqui eu vou mostrar algumas coisas. Primeiro, eu vou mostrar o array. Eu vou criar aqui um array. Eu vou criar o array A1 e vou dizer que ele tem 3 elementos. Esta é a sintaxe dele. Se você está totalmente do zero, eu aconselho você ir pausando e ir repetindo o que eu faço. E daí ouvindo as explicações, brincando um pouco talvez. Então você pode criar um A2 igual a 1, 2, 3 e 4 e assim mexendo um pouco. Mas isso é um array. A1 é uma variável, ela recebe valores. Let criou essa variável A1 e o igual fez ela receber este valor aqui. E este valor é um array. É um array que tem 3 elementos. Quando eu digito A1 no console e dou Enter, ele me mostra que é um array com 3 elementos. Se eu coloco aqui, ele mostra o elemento 0 vale 1, o elemento 1 vale 2 e o elemento 2 vale 3. Se diz que JavaScript é zero-based, ele começa a contar os arrays de 0. Então, o primeiro do elemento do A1 é o elemento 0, o segundo é o elemento 1 e o terceiro é o elemento 2. Agora, por exemplo, eu posso ter A1 de 0 e ele me mostra o valor do primeiro elemento. Se eu fizer A1 de 1 e A1 de 2, ele vai mostrar os outros elementos. E se eu fizer A1 de length, note que é TH, muitas vezes o iniciante escreve HT e aí dá erro e ele fica, pô, eu não entendi a lógica. Não, você apenas digitou errado. É length, diz quantos elementos tem. Então, se eu fizer todos os números começando em 0 e terminando antes de 3, eu estou varrendo o array. 0, 1, 2. Se length fosse 10, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, eu estaria varrendo o array. E o que é varrer o array? É percorrer todos os elementos. Eu poderia criar um elemento no JavaScript, simplesmente um quarto elemento, que é o A1 de 3. Ó, se eu der Enter, ele vai dizer que está indefinido. Ele só vai até o 2. Mas se eu colocar A1 de 3, por exemplo, é igual ao valor 4, agora A1 de 3 vale 4. E se eu digitar agora o meu A1 tem 4 elementos, o length agora é 4 e ele vai de 0 a 3. Outras linguagens exigem mais coisas para simplesmente colocar novos elementos no array. Mas no JavaScript é só colocar um nome, ele aloca a memória, faz tudo o que é necessário e ele vai colocando os elementos. Vamos então percorrer o array A1 e colocar todos os elementos do A1 num array A2. Eu vou criar um array A2 vazio. Bom, se eu quisesse que ele tivesse 3 elementos, eu criaria assim. Foi como eu criei o A1. Como que eu crio um array vazio? Assim, let A2, agora A2 está vazio. E eu posso, por exemplo, botar A2 de 0, de 1, de 2, de 3, e eu vou ter recriado um array. Vou ter criado um array também com 4 elementos. Bom, agora nós precisamos ver o comando while. Quem já trabalhou um pouquinho com lógica de programação já viu algum tipo de loop. Se você teve a infelicidade de trabalhar com Portugal, provavelmente era uma coisa tipo enquanto, mas em todas as outras linguagens do mundo é o while, praticamente. O while é o seguinte, o while você coloca alguma coisa entre parênteses e se aquilo é verdadeiro, ele vai executar uma coisa que vem na sequência, que é esse bloco de comandos. Então, se o que tiver dentro do while for verdadeiro,
esse bloco é executado. Só que ele é executado e depois ele volta e testa novamente. Se for verdadeiro, ele executa novamente, testa novamente. Se for verdadeiro, ele executa novamente. Então, se você não tomar cuidado, ele inclusive vai ficar executando para sempre e trancar o navegador. Então, nós sempre temos que ter alguma forma de esse teste mudar. Por exemplo, let i igual a 0, while i menor que a1.length. O que é o a1.length? É 4. Então, enquanto i for menor que 4 é 0, ele entra. 0 é menor do que 4. Só que se eu não fizer aqui para nada, mudando o valor de i, ele vai ficar aqui para sempre, porque sempre o i vai ser menor do que o a1.length. Então, nós temos que ter uma coisa. Por exemplo, i++. Olha só o que eu vou fazer agora. Eu dei Shift e Enter para ele não executar, para ele dar o Enter sem executar. Então eu aperto Shift e dou Enter, eu só estou colocando as coisas para baixo, mas não executei o comando. Então aqui eu vou, por exemplo, colocar console.log. O que é o console.log? Ele exibe na janela de console. Console.log de i. Ele exibiu 0, 1, 2, 3. Certo? Bom, mas o 0, 1, 2, 3 são os índices de... Por que ele exibiu 0, 1, 2, 3? Porque foi o 0 é menor do que 4, ele exibiu 0, subiu para 1. 1 é menor que 4, o 2 é menor que 4, o 3 é menor que 4. O 4 não é menor que 4, então ele não entrou no while, ele saiu. Mas eu também posso ter, por exemplo, console.log de A1 de... ele fez o 1, 2, 3, 4, os valores do A1 de... E eu posso... Isto é percorrer o array. Eu posso ter, por exemplo, o A2 de i é igual a 1 de i. Lembra que o A2 é um array vazio? Só que agora ele vai deixar de ser vazio, porque o A2 de 0 vai receber o A1 de 0, o A2 de 1 vai receber o A1 de 1, até o A2 de 3 receber o A1 de 3. E aí ele termina porque ele percorreu todos os elementos do array. Agora, quando eu coloco A2, ele tem os mesmos valores de A1. Se eu fizesse A2 igual a 1 mais 10, o que eu teria? 11, 12, 13, 14. Cada elemento de A2 recebeu o elemento de A1 mais 10. E o i foi contando desde o elemento 0 até o elemento 3, porque a partir do elemento 4 ele já não faz parte do array e o teste tirou para fora. Se você nunca percorreu um array, eu aconselho também a repetir estes comandos, certo? Bom, mas agora que a gente chega na parte interessante, tudo isso é só para entendermos o que nós precisamos fazer. Agora eu vou fazer duas coisas. Vou criar uma função e vou mostrar o map. Função. Funct. Eu vou usar a sintaxe mais antiga do JavaScript, porque pode ser mais familiar para alguns. Olha só, função f10. E eu tenho um argumento ou parâmetro que é e. E ela vai retornar um valor. E mais 10, por exemplo, ou vezes 10. E vezes 10. Sabe o que é esse f10? É uma função que recebe um argumento e retorna o argumento vezes 10. Então, f10 de 1 retorna 10. f10 de 100 retorna 1000. Então, vocês também precisam aprender a fazer uma função. Quando quer executar a função, você coloca o nome da função e, entre parênteses, aquele argumento, que vai ser o valor que vai ser retornado. E eu posso ter, por exemplo, A2 de 0 é igual a F10 de A1 de 0. Olha só o que foi o A2. O A2 de 0, o A1 de 0 é 1. O A2 de 0 é 10. É 1 vezes 10. Bom, mas agora nós vamos mostrar o map e fazer o desafio para vocês. O map funciona assim. A1.map. E agora eu boto F10. O que aconteceu? O A1 é 1, 2, 3 e 4. A1.map mapeia, transforma um array em outro e retorna esse array transformado. Como é que ele transforma? Ele pega cada elemento do array e chama a função de transformação, que ele passa como argumento. Assim como ele passa um número como argumento, ele pode passar uma função como argumento. Então, f10 é a função. Ele enviou essa função
E aí, para o 10, para o elemento 1, para o 0, para o elemento 1, ele fez F10 de 1. Para o 2, ele fez F10 de 2. Para o outro, ele fez F10 de 3, F10 de 4. Se eu mudar a função, por exemplo, F10 ser E mais 10, o que acontece quando eu faço a um ponto map do F10? Ele retornou 11, 12, 13, 14. Para cada elemento, ele chamou o F10 e colocou no novo array isso. Então, eu posso ter, por exemplo, A2 igual a um ponto map F10. A2 recebeu o mapeamento do A1. Esse é o comando map. Qual o desafio? Bom, esse comando veio nele, mas eu quero que vocês criem. Vou mostrar aqui. O que eu quero que vocês façam? Olha só. Eu criei aqui uma função F10, que nem eu fiz lá. De novo, se vocês nunca usaram, se vocês estão muito velhos, se estão muito complexos, escrevam cada um desses comandos. Podem escrever estes aqui, por exemplo. Function F10 de E, return E vezes 10. Então, a função F10 retorna 10 vezes o que eu passar como parâmetro. Criei um array 1, 2, 3, 4. Fiz um A.map. Ele retorna com F10. Retorna 10, 20, 30, 40. E aí eu criei a função que é o nosso desafio. Mapeia. E claro, mapeia tem que ser criado sem usar o map, né? Senão não tem graça. Mapeia. Eu passei o array e a função. E o mapeia fez a mesma coisa que o map faz. Só que, claro, não usando o map. Usando esses comandos que nós vimos aqui. Usuário. Então, eu quero que vocês criem a função mapeia. A função mapeia recebe um array e uma função. Percorre o array, chama cada elemento do array, chama a função, passando como elemento cada elemento do array, constrói um novo array e retorna esse novo array, que é o que o map faz. Este é o desafio. Então, vocês, antes de dar uma pausa, se ainda não curtiram, curtam. Se ainda não se inscreveram, se inscrevam. Se ainda não marcaram o sininho, marquem o sininho. Nos nossos comentários, vocês vão ver que nós temos um link para o nosso e-book gratuito de lógica de programação, um link para a nossa comunidade no WhatsApp, em que a gente reúne pessoas interessadas em desafios de programação, e, inclusive, um link para o nosso portal, para o nosso e-mail. Nós, do Eu Curso, temos desde conteúdos gratuitos, e-books, vídeos, até formações completas, formações de um ano, por exemplo, para formar um desenvolvedor front-end, para formar um desenvolvedor full stack e ajudá-lo a entrar no mercado profissional de formação, começando do zero. Então, vale a pena, se você tem interesse na área, se tem interesse em entrar no mercado profissional de desenvolvimento, que não é fácil, as exigências, mesmo para um primeiro estágio, mesmo para um primeiro cargo júnior, são bem elevadas, mas é também uma área muito recompensadora. Eu aconselho que vocês olhem lá, pausem o vídeo, tentem fazer. E agora, nós vamos voltar ao vídeo e criar a função mapeia. Ok, vamos criar a função mapeia. Function mapeia, certo? Assim como tem o function F10, nós temos o function mapeia. Ela tem dois argumentos. Eu separo os argumentos por vírgula. Se vocês pararam por causa disso, bom, tem que separar por vírgulas. Ok, então vamos ter os dois argumentos. Inclusive, se vocês não conseguiram, vocês podem olhar o início desse vídeo e na hora que vocês der o estado, dizer, peraí, a partir daqui eu sei, vocês pausem e terminem vocês mesmos. A função mapeia recebe um array. Array 1, certo? Primeiro argumento é um array. E o segundo argumento? O segundo argumento é uma função. F1, F10 aqui, o que é o F10? É uma função. O JavaScript permite que você passe as funções como argumento. É o que estamos fazendo aqui. Muito bem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar um array, tá? O array retorno. Tá? Por quê? Porque eu vou retornar. Posso até colocar aqui no final. Retorno. Eu vou retornar um array. É o que eu faço na função mapeia. Ela retorna um array. Então, vou criar um array e vou retornar. Eu vou percorrer o array 1. Como que eu percorro o array 1? Está aqui em cima. Como que eu percorro o array 1? É isso aqui. É a mesma coisa. Então, vale a pena mesmo, mas isso é bom você não copiar, isso é bom vocês fazerem, porque percorrer arrays é uma coisa que vocês vão fazer a vida inteira. Então, vão fazendo, vão se acostumando. Let i igual a 0,
sempre Shift Enter para ir para a próxima linha, while i menor que o quê? Que array 1.length, certo? Enquanto i for menor que aquele array 1 que eu passei por um parâmetro, .length. E agora, bom, i++, sempre, só que no final i++. E agora eu vou ter o quê? Eu vou colocar, que nem a gente fez lá, o A2 de i igual a 1 de i. Eu vou ter o retorno de i. Se eu quisesse apenas retornar o array 1, eu poderia ter retorno de i igual a array 1 de i. Mas não é isso, certo? Eu quero que chamar a função, como nós mostramos aqui, ó, em algum lugar aqui, ó, A2 de 0 é F10, A1 de 0. Aqui é função de array 1 de 1. Retorno de i é o retorno da função do array 1 de i. Será que deu certo? Criei um array. Estou retornando ele. Criei um contador. Estou usando ele no while e estou incrementando ele. O while funciona até que o array 1, enquanto o i menor que o array 1.length, escrevi o length com certo com th, e aqui dentro eu tenho o i++, então ele não vai ficar no loop infinito, e o retorno de i, ou seja, de 0, de 1, de 2, recebe a chamada da função com cada um dos elementos de array 1. A2 igual, ou vamos só retornar A1.map F10, ok? Mapeia A1, F10. Mesma coisa, a função mapeia recebe o A1, recebe a função, percorre o A1, chama F10 para cada elemento de A1 e retorna ele. Então, isso ajuda vocês a praticar a programação e ajuda a entender melhor o map, que muita gente, quando começa, acha difícil. Se vocês criarem uma função que faz a mesma coisa que o map, fica muito mais entender como o map funciona. Espero que tenham gostado e como palhinha final, nós podemos, e muitas vezes vocês vão ver no código, coisas do tipo A1, e flechinha e vezes 10, por exemplo, ou e vezes 100. O que é isso? É que aqui eu estou criando uma arrow function, e arrow function é muito usada para esse tipo de coisa. Por exemplo, eu posso ter A1.map, não mapeia é uma invenção nessa, mas, por exemplo, eu tenho o array A1 e eu posso ter um array, não, eu quero que esse array seja, por exemplo, o elemento ao quadrado, elemento vezes ele mesmo. Pronto, eu criei um novo array com o quadrado do array original. Por quê? Porque assim é muito mais fácil do que eu ter que criar a função f exponencial, que recebe parâmetro e, que retorna e vezes e aí chamar ela aqui. Não, eu já boto tudo aqui junto. Isso é a sintaxe do arrow function, que é o assunto do vídeo que está aqui, que mostra como usar o arrow function e que é muito usado com funções como map, no que nós chamamos de paradigma funcional. Muito obrigado e até a próxima.